tempinho aqui para... Eu estou com a Bíblia aqui, Efésios 5. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Versículo... Pode colocar do versículo 18 em diante. Amém? Efésios 5, 18 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você estivesse agora voltado para a palavra de Deus, tá bom? Aleluia. Até versículo 21 nós vamos estar lendo. Não feche a Bíblia, deixa aberta. Vai acostumando com o pastor Rildo, né? Como a gente não tem, assim, né, essa frequência, eu prego mais nas quarta-feiras, às vezes aos domingos, quando o pastor Gil sai. Então, você que talvez só vem domingo, ainda não conhece o pastor Rildo, né? Mas quem já está comigo na célula já conhece aqui, né? Né, irmão? Temos aqui, ó, criado laços aqui maravilhosos, não é verdade? Está fazendo um ano agora que eu fui recebido aqui na igreja como pastor. Um ano. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém? Estou feliz. Glória a Deus. O irmão sabe que desde que chegamos, nossa caminhada não tem sido fácil, né? Mas os irmãos vão ver sempre alegria no meu rosto, sorriso. E eu creio, porque eu creio que Deus está comigo. E eu busco sempre a presença do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo, ele nos dá força, ele que nos capacita, ele que faz a gente viver além da circunstância. Temos aqui aprendido muito sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, né? Deus me deu esse texto, é um texto lindo que sempre enche o meu coração quando eu leio. Eu acho que aqui é uma grande chave para uma vida vitoriosa, aqui é uma grande chave para você ter uma família ajustada, um casamento ajustado, para você ajustar o seu interior, o seu coração, suas emoções, não é verdade? A gente está vivendo um tempo tão difícil, né, irmãos, de tantas enfermidades, principalmente emocionais, pessoas sofrendo muito, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, às vezes, e isso há algum tempo, né, era uma coisa assim que as pessoas escondiam. Não sei, você sabe disso, né? Talvez por muito tempo as pessoas, muitos até morreram sem tratar esse tipo de doenças, né, emocionais, como ansiedade, né, depressão, síndrome de pânico e outros problemas de transtornos também. Então, muitas pessoas até morreram com essas doenças, entraram em crise, e claro, são doenças psicossomáticas, elas levam a uma doença que começa nas suas emoções, mas que atinge o seu físico. E com certeza, se você não deixar que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, no seu coração, e te dê, né, serenidade, e você deixe o Espírito Santo controlar as suas emoções e trabalhar nas suas emoções, provavelmente com o tempo você vai ficar doente. E você vai passar dos antidepressivos, né, dos ansiolíticos, para cuidar do físico, porque vai se tornar uma doença. A maioria dos cânceres, né, que a gente tem visto todos os dias, é fruto de doenças psicológicas, emocionais, né, que começaram com uma crise pequena, né, e às vezes as pessoas não deram importância, e isso se tornou um problema grande, enorme, e as pessoas estão sofrendo tanto. Mas eu quero ler esse texto, ao qual o apóstolo Paulo, gostaria que você... Vamos nos colocar de pé, amém? Está com sua Bíblia aberta? Por favor. Irmãos, não deixe de trazer a Bíblia, mesmo que seja eletrônica, tá? Seu celular. A gente
faz aqui essa projeção, mas em nome de Jesus, trabalhe isso com você. Se possível, é de papel. Pegue aqui, né? Não deixe de ler a Bíblia, de folhear a Bíblia. Meus queridos, eu realmente me preocupo muito, né? Como nós estamos caminhando e como o mundo está, né, tirando das mãos dos crentes a palavra de Deus, a Bíblia. Né? E a gente vai para tecnologia. Hoje eu estou aqui com um notebook e um tablet. Meu Deus, ora por mim. Não é verdade? Mas é uma coisa que você precisa trabalhar nisso, né? Tá aqui, a tecnologia ela pode ser usada, mas eu acredito que lá em casa deve ter aí em torno de umas 12 a 13 Bíblias, mais ou menos. Entende? Eu tenho Bíblia no meu quarto, eu tenho Bíblia no meu carro, eu tenho Bíblia até no porta-luva do meu carro. Todo lugar lá em casa você vai ter uma Bíblia em algum lugar. Bíblia lá na estante. A Bíblia tem que estar acessível a você. Não deixe a palavra de Deus, né? Não deixe. Não deixe de comprar Bíblia, de dar Bíblia de presente, de abençoar pessoas. E é lindo, né? Porque a palavra de Deus ela é linda. Quando você aprende onde estão os textos, né? Vai lá, abra lá. Todo mundo já abriu? Você deixa aberta, tá bom? Não fique aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Agora não, em nome de Jesus. Se você entrar, o anjo vai te dar uma cutucada. Efésios 5, estou brincando, viu, irmão? Mas pode dar mesmo, tá? Efésios 5, 18 a 21 diz assim: não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, fala conosco. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua palavra nesta noite. Edifica o Teu povo através da Tua palavra, Senhor. Exorta, consola, encoraja, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos agora. Senhor, usa a minha vida para a edificação do Teu povo, da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Nós falamos sobre estar cheio do Espírito Santo, né? Mas é importante a gente ter clareza disso. A gente ter entendimento do que é ser cheio do Espírito Santo. Talvez para você que já está, não é, há algum tempo andando com Deus, caminhando na igreja, mantém uma frequência, está na célula, está sendo discipulado por alguém, você entende o que é ser cheio do Espírito Santo, mas nem todo mundo entende. Nem todas as pessoas sabem quem é o Espírito Santo. Então é importante nós entendermos isso, que o Espírito Santo, ele é Deus. Primeira coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa no universo. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Por isso, amados irmãos, nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo. Por muito tempo, o Espírito Santo foi desprezado no seio da igreja. Eu ouvi, por exemplo, e aprendi por um tempo que a gente não devia orar ao Espírito Santo. Olha que coisa. A gente só deveria orar em nome de Jesus, porque ao Espírito Santo a gente não podia orar. A gente não podia adorar o Espírito Santo, a gente tinha que adorar a Jesus, né? E as pessoas tinham o Espírito Santo apenas como algumas seitas creem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus.
Não, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele guia, ele fala. E por que ele é uma pessoa? Porque ele tem característica de uma pessoa. A Bíblia diz que ele se entristece. Sim ou não? Amém? Ele se entristece. A Bíblia diz que ele fala. Por várias vezes aqui nas Escrituras, você vai ver o Espírito Santo se manifestando e falando a homens e direcionando os servos de Deus. Faz isso, vai por aqui, revelando ao coração dos homens a palavra de Deus e a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele tem poder, não é? Para manifestar a glória dele sobre a sua vida. O Espírito Santo é uma pessoa que eu preciso criar um relacionamento com ele, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu preciso falar com o Espírito Santo. Irmãos, e é simples. O Evangelho é simples demais. As pessoas que querem, às vezes, tornar o Evangelho uma coisa tão assim, né, difícil, extraordinária, que as pessoas, quando ouvem alguns pregadores, eles ficam preocupados e dizendo, não, isso não é para mim, né, é muito complicado entender isso. Não, o Evangelho é simples demais. No Velho Testamento, Deus dava o Espírito Santo para capacitar homens, pessoas, reis, profetas. Mas no Novo Testamento o Espírito Santo vem agora como uma promessa deixada pelo Senhor, né, a qual quando Jesus vai assunto ao céu, ele diz, eu vos darei outro Consolador que estará convosco todos os dias da sua vida. Ou seja, é uma promessa do Senhor. E quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo, essa outra pessoa, ele tem as mesmas características que eu, o mesmo poder. Olha que coisa tremenda o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está conosco, ele anda conosco. Ele habita agora em mim, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus. Se tiver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você quiser ser morada do Espírito Santo, abra o seu coração para Jesus agora, que o Espírito Santo vai te selar e vai entrar em você e fazer morada. Eu sou a habitação do Espírito. Coloque a mão assim no seu coração e fala assim, eu sou a habitação do Espírito Santo. Olha que diferença, que privilégio. No Velho Testamento, o Espírito Santo capacitava pessoas e andava com eles. Hoje, ele está conosco. Está comigo aqui agora, falando a vocês, usando a minha boca, o meu intelecto, a minha mente. O Espírito Santo está conduzindo esta palavra ao seu coração. Isso não está escrito que eu estou falando aqui, irmãos. É o Espírito Santo que está falando com você agora. Talvez você não dê primazia para o Espírito Santo não tem o teu tempo, você não separa tempo para estar com Ele, para ouvir a sua voz, para criar uma intimidade com o Espírito de Deus, ao ponto da voz dele ser audível ao seu coração, ao seu espírito, ao ponto que você possa ouvir o Espírito Santo falando com você. Todos os dias, desde o momento que você acorda, você vai para o trabalho, entra no carro, o Espírito Santo está com você. Ele não se ausenta de você. Ele está presente em você. Ele mora em você. Isso é um privilégio. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser pleno, não é? É ser cheio do Espírito Santo. Você está vendo esse recipiente aqui, eu não vou encher porque vai derramar, mas se eu fosse ilustrar aqui agora, esse copinho, aqui eu parei porque está cheio. Mas a Bíblia diz que, né, nós vamos ler o texto agora, você vai entender que esse copo, a água possa transbordar. Isso é o que o Espírito Santo quer fazer. Ele não só quer estar em você, não é? Fazer morada na sua vida e transbordar, mas ele quer transbordar para alcançar outras pessoas. Amém? Então, o que é ser cheio do Espírito Santo?
é ser essa pessoa que transborda. Aí o apóstolo Paulo, aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18, e essa eu vou falar da primeira característica, né? Da primeira característica de uma pessoa, de um crente, de um servo de Deus, está aqui neste texto, principalmente no versículo 19. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ela está na igreja e ela, puxa, como saber, né, quem é cheio do Espírito Santo ou não? É aquele que grita, é aquele que, né, talvez, né, se manifesta, é mais expressivo diante de Deus. Eu acredito que também é uma característica de uma pessoa. Nós vamos talvez ver isso aqui nas Escrituras, quero que você observe, mas eu também respeito os irmãos que são mais, né, contidos na sua expressão diante de Deus. Mas, por exemplo, eu sou mais extravagante, e eu gosto de ser mais extravagante, é uma coisa minha, pessoal. Mas eu respeito também os irmãos que gostam de ser mais contidos. Mas o versículo 19 dá uma característica muito forte de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha aí. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Essa é uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela expressa a sua alegria na presença do Senhor com toda a sua vida. Está aí nas Escrituras. Falando entre vós, no seio da congregação, na célula, onde eu estiver, ela expressa com sua própria vida a alegria de servir ao Senhor. Sim ou não? O Espírito Santo, quando ele está queimando no nosso coração, irmãos, não tem como ficar calado. Não tem como ficar contido, quietinho. Eu quero demonstrar o quanto eu amo servir a Deus. E aí, irmãos, a gente vai incomodar também muitas pessoas. A gente incomoda aqueles que ainda não têm uma experiência com o Espírito Santo, talvez transbordante. Não estou dizendo que você não conhece o Espírito Santo, mas talvez o seu nível, e a Bíblia também fala de nível, né? Ezequiel vai falar disso, nível de intimidade. As águas começam no tornozelo, vai subindo, isso é nível de intimidade. Então eu posso ser uma pessoa que eu não tenho essa intimidade com o Espírito Santo, ao ponto de transbordar a alegria de Deus na minha vida. Ai, como o irmão Glauber, ele é alegre, ele levanta as mãos. Como o irmão Edmilson gosta de levantar as mãos e dar glória a Deus. Essa é uma das expressões de uma pessoa cheia do Espírito Santo, sim. Está aqui nas Escrituras. Ela louva, ela não tem vergonha de se expressar. Ela é uma pessoa alegre na presença de Deus. Ela expressa com toda a sua vida a alegria do Senhor, não é? E ela vai declarar para as pessoas que a alegria do Senhor é sua força nos momentos difíceis da sua vida. Ela vai ter sempre essa palavra na sua boca. O Espírito Santo, irmãos, dá a nós a capacidade da gente se alegrar nos dias difíceis. E aí a gente vai entender um texto de Tiago, quando Tiago diz assim: irmãos, tende motivo de grande alegria o passar por várias provações. Sim ou não? Você entende esse texto? Será mesmo? Tende alegria. O que esse texto está dizendo? Que você deve se alegrar quando você está passando por dificuldade. Depois Jesus vai dizer aos discípulos assim: olha, aquele que é perseguido por minha causa, alegrai-vos. Paulo vai falar também, né, em várias cartas, Filipenses ou outras cartas também, o apóstolo Paulo vai expressar isso. O apóstolo Paulo, quando escreve a maioria das suas cartas, Paulo está preso, Paulo está sofrendo, Paulo está passando por dificuldade, mas ele está falando de alegria. Ele não está derramando amargor, né? Não está derramando fel, não está derramando na vida das pessoas tristeza, ele está expressando a alegria que ele tem de servir a Deus. Por isso, ele diz, falando entre vós, em salmos,
hinos e cânticos espirituais. O pastor Gil está ensinando na quarta-feira sobre isso, os cânticos espirituais. O que é um cântico espiritual? Você começa a cantar a Deus, um louvor como nós estávamos cantando aqui, que alguém compôs, mas o cântico espiritual, quem vai compor é o Espírito Santo. Você já teve essa experiência? De estar louvando a Deus, de repente a musicista, né, o músico está tocando ali o instrumento e Deus começa a colocar palavras na sua boca, diferente do cântico, e você começa a adorar o Senhor, e você passa horas adorando ao Senhor com um cântico desconhecido que o próprio Espírito está te dando e colocando na tua boca. Salmodiando, cantando com cânticos espirituais. Irmãos, isso é lindo. Como é lindo. Eu já vi pessoas cantando assim, por exemplo, tomada pelo Espírito de Deus, e outro interpretando no ambiente da igreja, no culto. Que coisa linda é alguém ser tomado pelo Espírito de Deus, quando ele sente essa presença do Senhor. Ele quer abraçar o irmão, ele quer conhecer o irmão novo, não é, que está chegando na igreja. Você tem interesse, quando você vem para a igreja, que você está nesse ambiente da igreja, que você tem interesse em quem vem aqui, em quem está do teu lado. Você talvez esteja vendo esse rosto aí pela primeira vez. Tem um rostinho novo para você. Hoje eu vi um rostinho novo. Eu saí daqui e fui conhecer o rostinho novo, que para mim era novo. Aí eu fui querer saber o nome, quem era a pessoa, não é verdade? Isso é o Espírito Santo. É meu irmão em Cristo. Eu quero conhecer, quero abraçar, quero abençoar a vida dele. E o que é que eu libero da minha boca? Deus abençoe. Amém? Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo vai te tomar para você abençoar a vida das pessoas. Quando você está louvando, cantando, quando você entra no culto, irmãos, eu sei que a gente, né, eu sinto saudade, por exemplo, dos irmãos. Mas assim, quando você entra na igreja, principalmente que falta aí 5 minutos para começar o culto, irmãos, vamos prezar pelo silêncio, vamos prezar, deixar o irmão joelhar, orar, adorar o Senhor. Então a gente tem que ter cuidado na casa do Senhor. A Bíblia fala sobre isso, sabia? O Senhor, a palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não é? Isso fala de reverência na presença do Senhor. Então, quando eu entro no ambiente de culto, na casa de Deus, eu estou reunido com os meus irmãos. A presença de Deus é muito mais poderosa, é muito mais forte. Lá na nossa célula, outro dia, e isso não precisa, irmãos, não tinha nem instrumento, né, irmão Glauber? Nós estávamos cantando, e aí nossa célula ali, reunidas, cantando, sem instrumento nenhum. E nós começamos a ficar todos emocionados, começamos a levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, e alguns lagrimejando, outros chorando, porque é a presença do Espírito Santo. Eu preciso, fala comigo, eu preciso cultivar a presença do Espírito Santo. Nós cantamos aqui sobre o lugar santo, né? Depois que você experimenta esse lugar, você não sabe mais viver sem ele. Irmãos, você já ficou um tempo assim, talvez por uma dificuldade ou outra, por um problema, por uma situação na sua vida que talvez você se afastou de Deus por algum momento e se esfriou na fé, e você já sentiu, por exemplo, saudade do Espírito Santo? Quantos aqui já sentiram? Levante a mão. Estou vendo que não é só eu, né? Saudade do Espírito Santo, saudade do lugar secreto, saudade do altar. Oh, glória! Irmãos, eu acho que esse lado aqui já está mais molhado um pouco, né? Tanta lágrima que o pastor Rildo já derramou aqui, e os irmãos também, né? Mas eu estou sempre aqui. Às vezes eu chego aqui para trabalhar à tarde, eu passo direto. O Espírito Santo fala: vai lá, na frente,
e vai orar. Outro dia eu entrei aqui para orar, no horário de trabalho, e eu sentei aqui, comecei a orar, glorificar a Deus, orar. Quando eu saí, irmãos, de 2 horas da tarde, sabe que hora eu saí? 4h15. Na presença de Deus. Eu saí fortalecido, restaurado, alegre, forte. Entendeu? O Espírito Santo, ele te renova, ele renova as tuas forças. Ele te capacita. Às vezes você está fraco, às vezes você está doente, você está precisando de um toque do Espírito Santo. Você precisa se dobrar diante dele, chorar diante dele, e ele vai renovar as tuas forças. Irmãos, não tem nada mais poderoso do que isso. Não tem. É uma coisa simples, mas que a gente às vezes não pratica. E que vai te colocar de pé quando você estiver, principalmente quando você estiver abatido. Segundo lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer, dando sempre graças a Deus por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, enchei-vos do Espírito, mas ele vai dando as qualificações. Ele diz assim, olha, toda pessoa que é cheia, que transborda, ele tem um coração grato a Deus por tudo. Não precisa ele ser uma pessoa rica, ele não precisa andar de carro de luxo. Se ele está andando de bicicleta, ele vai dar glória a Deus. Se ele estiver andando de caminhonete, ele vai dar glória a Deus. Se ele estiver andando na dificuldade, ele vai dar glória a Deus. Ele vai falar, está difícil, irmão, está difícil, mas glória a Deus. Sim ou não? Sim. Ele não se deixa ser abatido. Ele edifica as pessoas na sua luta. Não estou falando, irmãos, de uma alegria falsa postada nas redes sociais, porque a rede social, cuidado, meu querido, a rede social, ela parece que é o lugar mais feliz do mundo, porque as pessoas postam na rede social. Você vai postar uma foto chorando na rede social, primeiro que você vai ficar feio pra caramba. Eu não posto. Eu dou um sorrisão, flash. Está no lugar bonito, o que é que você pensa logo? Tirar uma foto, postar no Instagram, no Facebook. As pessoas dizem assim, olha como ele está feliz, né? Semana eu fiz isso, né? Estava trabalhando aqui, eu não gosto de postar foto, né, irmão? Aí sentei ali no meu gabinete, pá, postei uma foto, não estou rindo. Postei uma foto minha sorrindo. Aí entrou o irmão lá no meu privado e disse assim, ai pastor, que bom, como o senhor está feliz, que bom ver o senhor alegre. E realmente eu estou feliz e alegre. Mas, irmãos, só Deus sabe como o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. É Ele que coloca remédio nas minhas feridas. Tem ferida no seu coração que só o Espírito Santo conhece. Não adianta você falar para as pessoas. Às vezes, elas nem vão entender. Mas o Espírito Santo sabe e te conhece. E ele vai lá, na ferida, para curar a sua ferida. Só você deixar, meu querido. Quantas decepções a gente sofre na vida. Às vezes com um amigo, com um parente, com um filho. O diabo ataca nossos filhos, ataca os netos, amigos, irmãos, nossa família, às vezes é saqueada pelo inferno, não é verdade? Quantas pessoas que a gente ama, que a gente gostaria que entendesse o que nós entendemos, que tivesse o que nós temos, que essa condição de ser morada do Espírito Santo de Deus. Ai, irmão, se eu pudesse fazer com que minha família entendesse isso, o que é servir a Deus. Mas a Bíblia diz, né, que é o Espírito Santo que faz isso, não é você. Não é verdade? Porque se fosse você, você só ia salvar quem você quisesse. Não é?
e escolher as pessoas a dedo, assim. Mas o Espírito Santo não. Ele vai trocando no coração de quem ele quer. A Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer. Ele sopra. Ei, presta atenção, irmãos. Aquela pessoa que talvez você ache que não tem solução, o Espírito Santo vai lá e no coração dela e muda o coração dela. Vira lá, como as pessoas falam, né? Hoje é a linguagem moderna, vira uma chavezinha no seu coração do dia para a noite. Ele sente o desejo de buscar a Deus. Aí ele começa a ir na igreja, às vezes com um amigo, com um colega de trabalho. Às vezes você fala de Jesus para ele a vida toda, mas quem Deus vai usar é um amigo dele de trabalho, é o colega dele de escola, é a amiga de fora, é o amigo de longe. Pessoas que andavam do meu lado, que eu já falei para Jesus, de Jesus tanto, passaram anos, foram se converter depois com outra pessoa que esteve ali, mas na verdade você plantou a semente. E a semente fica na terra. Mas aí vem alguém, né? A Bíblia diz que uns plantam, que diz em Coríntios, um planta e outro rega. Mas é Deus que dá o crescimento no tempo certo. O Espírito Santo faz isso. É Ele que conhece o teu coração, é Ele que trabalha na tua vida. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela não vive murmurando. Fala comigo, ela não vive murmurando. Quando você vê um murmurador, você perceber isso, ou você ajuda ele, tenta falar alguma coisa para ele, para mudar ele, tirar ele debaixo desse laço, dessa arapuca, dessa cadeia, ou você se afasta, irmão, senão ele vai te contaminar. Qual foi o problema do povo de Israel no deserto? Fala comigo, a murmuração. Quantas vezes as pessoas foram contaminadas por causa da murmuração? Chega alguém e começa a murmurar para você, olha a igreja dá isso, a igreja é assim, a igreja não sei o quê. Meus queridos, presta atenção, não existe igreja perfeita em lugar nenhum. Não existe. Não existe igreja perfeita. Às vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós desprezamos a igreja que nos abençoa, a igreja que eu recebo a palavra de Deus, a igreja que cuida da minha família. Eu mesmo falo mal dela. Às vezes eu falo mal do meu irmão, do irmão que talvez eu não conheço. E na maioria das vezes você não conhece mesmo. Porque hoje está difícil, os relacionamentos são tão, né, superficiais. Sim ou não, irmãos? Sim. Antigamente, por exemplo, a gente ia um na casa dos outros. Isso acontece hoje. Sabe qual é a possibilidade? Célula. Sabe por quê? Porque a vida hoje roubou você, teu tempo. Você diz assim, eu não tenho tempo. Ah, irmãos, que saudade eu tenho. Parece que aceleraram a gente, né? Colocaram um motor aqui, ligaram nas tuas costas e te soltaram e você não para mais. Quem tem saudade aqui do tempo que você sentava na porta da casa, acendia uma fogueira e todo mundo, alguns colocavam esteira, outros colocavam um banquinho de madeira e a gente contava história até meia-noite, 1h da manhã, depois ia todo mundo dormir, assava batata, milho. Sim ou não? Tá com saudade? Aquele tempo que a gente chegava na casa da Dona Maria, batia na porta, essa pessoa abria, não, entra fulano, entra Val, entra, vem tomar um café. Hoje não. Você não vai mais na casa das pessoas se você não mandar um WhatsApp, não avisar ela, marcar o horário para ela preparar tudo, não é verdade? A mesa tem que estar tudo preparadinho, a casa tem que estar limpa e as mulheres não recebem se a casa não tiver impecável. Está todo mundo olhando uma para a outra, porque é verdade, né? Pastor Rildo foi na veia. Mas antigamente não tinha isso. Eu lembro, irmãos, né? Claro, é uma cidade pequena, mas vocês
também já moraram assim e viveram esse tempo. Eu lembro que dia de sábado era dia de feira na minha cidade. Criança, eu tenho essa lembrança viva em mim. Como daqui lá fora, na porta, minha casa muito comprida, dia de sábado, ia chegando um e dizia assim, estou entrando, Tonha. Quando dizia assim, minha mãe chama Antônia, eu chamo Antônio Rildo, minha mãe chama Antônio. Então eu herdei Antônio da minha mãe, né? Minha saudosa mãe. Mas minha mãe, ela tinha um fogão a lenha, de manhã ela já começava a fazer a comida cedo, café, e ela não sabia quem vinha. Ela fazia aquelas panelas grandes, e as pessoas chegavam, bom dia, Tonha. E mãe, pela voz, conhecia aquele amigo dela da roça, amigo de pai, dizia, entra fulano, e vem, senta, vai tomar um café. E ali ele sentava, tomava um café, ia para a feira. Minha casa era tipo assim, um lugar onde a gente recebia os amigos da roça. Quanto tempo faz que você não visita um irmão? Irmão, a gente nem se conhece. Imagine a dificuldade quando a gente se reúne para o Espírito Santo se manifestar no nosso meio. Por quê? Se eu não conheço o irmão que está à minha direita, à minha esquerda, o que vai acontecer? Eu tenho receio de falar alguma coisa para ele, eu tenho receio de tocar nele, eu tenho receio de cumprimentar essa pessoa, eu tenho receio de abraçar essa pessoa, porque eu não conheço. Por isso que a gente luta para que vocês estejam juntos na célula. A célula cria esse laço de amizade. Por exemplo, as pessoas que estão na célula aqui, elas estão muito mais ligadas umas com as outras. Alguns eu já fui tomar café, né? Mas assim, eu sou o pastor da igreja, mas você convida outro irmão para ir na sua casa tomar um cafezinho? Essa semana eu ganhei um bolo de cenoura, né, da irmã, trouxe, deixou aqui, coisa linda, né, irmã? Obrigado, Deus abençoe. Que outras irmãs sintam também o desejo no coração de trazer coisas boas. É verdade. Uma palavra tem que ser semeada e a palavra é uma semente, vai germinar e dar fruto. Então eu creio nisso, no poder da palavra, né, profética. Né, Beth, a gente profetiza aqui no dia de trabalho, os irmãos, passar aqui, deixar um bolinho também, um pão de queijo para a gente comer, né? Se Deus tocar no seu coração, faça isso. Mas também chame o irmãozinho. Pegue o carro. Onde você mora, irmão? Eu quero saber, eu quero ter o endereço agora, porque eu vou te fazer uma visita essa semana e marca. Vai lá. Chega lá, senta. Vamos louvar, irmão? Vamos. A gente tinha um cantor cristão, né? É que eu já sou batista. Cantor cristão, mas a gente cantava aqueles hinos do cantor cristão, né? Eu sei hinos do cantor cristão de cor, gente. Eu sei o hino da minha conversão. Você sabe como eu fui discipulado também? Através de uma célula. Meu treinador de futebol, ele era cristão, João Paulo, jogou no Santos. Ele era um crente batista, ele tinha um cantor cristão e a gente reunia. E a esposa dele fazia um bolo com coco por cima. A maioria era nordestina, você imagina. Quando a gente via aquele bolo com coco por cima, no interior de São Paulo, longe de casa, tudo. Jogador de futebol, desconhecido, ganhava nada, passava até necessidade. Fome não, mas necessidade passava. A nossa alegria naquele dia da reunião com o nosso treinador, além era uma honra para a gente ir na casa dele. Mas ali, a sua esposa, eu lembro o nome dela. Irmãos, olha, quase 30 anos, Silvana, ela fazia um bolo e fazia aquela cobertura com coco. E ali a gente cantava. Eu lembro de um hino que ele dizia, esse hino é o meu hino e eu quero cantar com vocês. Hino 308 do cantor cristão. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, a qualquer lugar irei. Seja meu caminho duro
espinhoso e inseguro, mas em teus braços bem seguro, a qualquer lugar irei. Espírito Santo. Uma fé inabalável que o Espírito Santo nos dá. Que independente do vento que bate contra a minha vida, a minha casa, eu vou continuar servindo a esse Jesus maravilhoso que eu amo. Eu vou cantar hinos, salmos. Eu vou salmodiar, vou ler a palavra, vou ler a escritura. Você que tem uma voz melhor do que a minha, né? A Júlia, por exemplo, pode cantar, Júlia, canta bastante. Né? Chama os irmãos, outros irmãos. Alguns têm a voz bonita, mas não têm coragem de vir cantar, não é? Eu canto, irmão, mesmo com a minha voz feia, mas eu continuo cantando para Jesus, né? Canta para Jesus. Em último lugar, versículo 21, a pessoa cheia do Espírito Santo, qual o apóstolo Paulo diz: não embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vive em comunhão com a sua igreja e com o próximo. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, irmão, não ter comunhão com a igreja. A primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer com você vai ser te inserir no corpo de Cristo. Não existe ministério, vou falar isso aqui agora e repito. Não existe ministério fora do corpo de Jesus. Não existe. Você já viu uma mão por aí, um dedo andando por aí? Tudo que Deus dá é através do corpo de Cristo. Deus age nesta terra, através da minha vida, mas é através da igreja dele. Por isso essa igreja está aqui. Abençoando pessoas, fortalecendo pessoas, porque é através da igreja que nós somos abençoados. Irmãos, como é bom pertencer à igreja. Quantos aqui amam a sua igreja? Levante a sua mão. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Você ama a sua igreja? Aleluia. Glória a Deus. Se sujeitando, sujeitar, irmãos. Essa palavra é suportar, é viver em comunhão com o seu irmão. É amar seu irmão. É entender os níveis de autoridade na igreja. É se sujeitar ao seu pastor, seu líder de célula. É aquele irmão que cuida de você, que talvez ele não é um líder na igreja, mas ele é que cuidou de você, que falou de Jesus para você, que te convida, que cuida de você. Uma pessoa, irmão, que vai na tua casa e te faz um convite para vir na igreja, ele te traz aqui, é uma pessoa que te ama. Sabia disso? É uma pessoa que te ama, porque ela quer o teu bem. Ela quer que tu conheça o que ela já conhece, que é Jesus, que mudou a vida dela. Então toda pessoa que recebeu Jesus como Senhor da sua vida e é cheio do Espírito Santo, ele sente o seu coração arder por vidas, por pessoas, pelo próximo. Ele vê o próximo sofrendo, ele não fecha os olhos. Ele estende a mão. Ele está sempre pronto a ajudar essas pessoas. Meus amados irmãos, vou ler Efésios, capítulo 5, versículo 18 de novo. Não vos embriagueis com vinho, em quem há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Aleluia. Meus amados irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo dá a gente é uma coisa chamada doçura. Sabe aquelas pessoas com coração duro? E eu já fui assim também.
Isso é um processo na nossa vida. Talvez você diz assim, meu marido, pastor, tal, ele é assim, ele é duro, ele é bruto. Calma. Você vai ver ele chorar muito. O Espírito Santo está trabalhando na vida dele. O Espírito Santo vai tirando aquele coração de pedra, vai colocando no coração que sente, cheio de sentimentos de Deus pelas pessoas. Que poder alguém tem para mudar o coração de um homem com esse bigode desse tamanho? Olha para isso. O Glauber. Quem mudaria a vida desse homem? O Espírito Santo, que muda. Ele me abraça, chora, me beija no rosto e diz, pastor, eu te amo. Eu falo, calma. Seu bigode está muito grande, falando que me ama. Não é verdade, irmãos? Não tem tamanho. O Espírito Santo torna a gente doce, amável, chorão e cheio de amor. Olha para a pessoa que está próxima a você. Fala assim, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Domingo nós terminamos o culto aqui, irmãos. Quem queria ir embora? Ninguém. Só quem realmente não estava sentindo aquela presença de Deus gloriosa neste lugar. O Espírito Santo, ele se manifesta. A gente não tem vontade de voltar para casa, porque o Espírito Santo torna esse ambiente um ambiente tão agradável, tão maravilhoso, que a gente descansa. A gente esquece dos problemas. A gente chora, sai daqui renovado. Um irmão vem dar um abraço. Na igreja é o único lugar que todo mundo é lindo. É verdade. Lá fora você tem apelido, é orelhão, cabeção. Aqui dentro, primeira vez que você entra, o irmão já diz assim, irmão, você é lindo. Jesus te ama. E eu também. Olha que coisa linda. Né? Não tem lugar mais aconchegante do que a igreja de Cristo. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Oh Deus. Primeiro, ele expressa a sua alegria na presença do Senhor. Segundo, ele tem um coração grato a Deus por tudo. Tudo. Comece a agradecer a Deus. Se expressa diante do Senhor. E comece a agradecer a Deus pela sua esposa, pelos seus filhos, pela igreja que você faz parte. Pelos pastores que você tem. Estou falando aqui para exaltar nem o pastor Gil, nem a mim, não. Mas nós temos um coração bem parecido. Graças a Deus por isso. Deus deu a vocês 2 pastores que têm um coração enorme. Irmãos, eu não sei fazer outra coisa, a não ser amar as pessoas. A gente tem visto algumas pessoas partindo, né? De repente ficam enfermas, Deus leva. Aí hoje estava conversando sobre isso com a Rose, falando com ela sobre isso. Eu falei, se Deus me chamar hoje, nenhuma mágoa existe no meu coração. Graças a Deus. E o seu? Como é que está? Irmãos, nós temos que deixar que essas coisas ruins, o Espírito Santo tire de nós. Se é falta de perdão, fale com Deus agora. Se você precisa procurar alguém, procure logo, rápido. Corra, se liberte. Seja limpo por Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida.
Não se apegue às coisas deste mundo. Seja uma pessoa grata a Deus e que vive em comunhão na igreja que você pertence, com a sua família. Ame intensamente os seus irmãos e a sua família. Ame intensamente, porque é a única coisa que vai valer a pena neste tempo, nessa terra que Deus tem te dado. Eu queria orar por você, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção. Enquanto estiver tocando essa canção, se você tem alguma coisa no seu coração, na sua vida, que você gostaria que Deus trabalhasse na sua vida de forma sobrenatural, eu queria que você orasse agora. Eu nem vou fazer apelo para você vir para frente, não. Você vai colocar a mão no seu coração onde você está. Se você também sentir no seu coração, a Bíblia diz, não é só moldear e cantar hinos uns com os outros. Isso fala também, irmãos, da comunhão, do convívio entre nós no momento de culto. Se você sentir vontade de orar com um irmão, abraçar alguém, você não precisa falar nada. Abraça essa pessoa, ela vai se sentir amada agora. Deus vai falar ao coração dela e ela vai ser tocada por Deus através do teu abraço. Você pode fazer isso também, enquanto nós louvamos ao Senhor. Se você sentir esse desejo, se você sentir desejo de ajoelhar onde você estiver, fazer uma oração ao Senhor, colocar a sua vida diante dele, para você sair daqui, falar assim, ai Deus, como foi bom ouvir essa palavra. Irmãos, tem dia que a gente está tão abatido, não é verdade? Mas o Espírito Santo, ele nos levanta, ele nos toma no colo. Ele nos carrega nos braços. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir essa canção?